Tá tudo em paz por aí? Espero que sim, viu? Mas vem cá, ó, responde uma coisa. Você já imaginou como pode ser o seu primeiro contato com uma empresa depois que você entrar na universidade? Acendeu uma luzinha aí, né? E se eu te disser que existe um lugar onde estudantes podem conversar diretamente com empresas, conhecer profissionais, descobrir oportunidades de estágio e trainee e começar a pensar no futuro profissional? Ficou mais interessante? Pois é, hoje o Sabidão vai te levar para conhecer a Feira de Mercado. Olha que nome sugestivo. Um evento que aproxima universidades e mercado de trabalho e que em 2026 acontece aqui, na USP de São Carlos. Fácil, né? Calma. Se você está ainda no ensino médio, talvez esteja pensando, mas o que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver, gente, tudo a ver. Porque antes de escolher uma profissão, passar no vestibular e entrar na universidade, é natural ter um monte de dúvidas, né? Por exemplo, como que é a vida profissional depois da faculdade, né? O que as empresas esperam de um estudante? Olha, e como descobrir quais caminhos uma graduação pode abrir? E é justamente sobre essas perguntas que a gente vai conversar aqui hoje no Sabidão. Ao longo deste episódio, vamos conhecer a experiência de 2 estudantes que já estão vivendo essa realidade. Estou falando do Emanuel Cordeiro da Silva, está aqui do meu lado, da Engenharia Elétrica, e também do Cauã Honorato de Paula, da Física Computacional. Ambos são da ESC Júnior, e o Manuel é o presidente e o Cauã o gerente executivo. Olha que chique, gente. E para ajudar a gente a entender essa ponte entre universidade, formação e o mundo de trabalho, também recebemos, claro, a professora doutora Sânia da Costa Fernandes, que está aqui na minha frente, do Departamento de Engenharia de Produção da ESC, que é a Escola de Engenharia de São Carlos, e professora orientadora também da ESC Júnior. A gente antecipa para você, que já está na ansiedade, o seguinte: presta atenção, a Feira de Mercado acontece nos dias 1º e 2 de setembro, no Salão de Eventos, aqui do campus da USP de São Carlos, reunindo estudantes, empresas, palestras, estandes e oportunidades de networking. A proposta é muito simples, então, e ao mesmo tempo enorme: construir futuros. Tá batendo na tua porta aí. Então, se você está no ensino médio, já fica por aqui, porque essa conversa pode ajudar você a enxergar um pouquinho além do vestibular, viu? Preocupado com o vestibular, meu Deus. Não, calma, tem mais coisas aí que você pode saber pela frente. Se você já está na universidade, talvez encontre aqui algumas ideias para aproveitar também mais ainda oportunidades, né, que aparecem pelo caminho. Fique atento. E antes de começarmos, aproveita para se inscrever aqui no canal, conferir os episódios anteriores e acompanhar o Sabidão também nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook e no TikTok como @podcastsabidão. Só procurar, sempre compartilhando conteúdos preparados com muito carinho para você, é lógico. E agora fica a nossa pergunta. Quando você pensa no seu futuro profissional, você consegue imaginar onde a universidade pode te levar? Vamos descobrir juntos? Que tal? Bem-vindos, professora. Muito obrigada. Obrigada, Cauã, Emanuel. Muito bom ter vocês aqui. A gente já começa aqui perguntando para o Emanuel o seguinte: quando alguém que ainda está no ensino médio ouve, né? Tem uma feira de mercado por aí. Aí pode imaginar uma feira de profissões, de repente, né? Mas o que realmente acontece quando a universidade e o mercado de trabalho se encontram num evento como esse, hein? Perfeito. Muito obrigado pela pergunta. Eu resumo em uma palavra: conexão. Então, acredito muito nisso. É um dos lemas. Eu sou o presidente da ESC Júnior, né, empresa júnior aqui do campus, e o lema da nossa gestão é conexões que transformam. É por isso que nós estamos encabeçando, junto com outra empresa júnior também aqui da região, a Produção Júnior, essa iniciativa. Então, acredito muito que quando a universidade se propõe, né, a levar para o mercado, levar para o pessoal do ensino médio, levar para todo mundo que está na região, né, oportunidades, isso gera conexão. E essa conexão faz com que a gente consiga entender melhor o nosso futuro, pensar no nosso, em tudo que a gente pode fazer para inovar, para promover, né? E com isso, conquistar logo um futuro, sabe, bom, positivo, assim, pra gente. Bom demais. E aí quem tá do outro lado tá assim: nossa, mas ele tem um sotaque diferente, né? De onde que ele veio?
Perfeito. Eu venho lá de Pernambuco, de uma cidade do interior chamada Bom Conselho. Olha lá. Então, geralmente, meus amigos brincam e falam, é o Emanuel, então ele vai dar um bom conselho por conta da minha origem. Tem a ver. Perfeito. Tem a ver. Então, eu venho lá, bem do interior de Pernambuco, fiz meu ensino médio em Alagoas, ensino médio técnico em eletrotécnica, o que me deu uma visão um pouco mais ampla e me fez vir e pensar, caramba, o que vem depois disso? O que vem depois do ensino médio técnico? Veio a USP, né? Então, foi uma oportunidade muito boa que eu tive e, de fato, eu tenho como premissa pessoal levar isso para o máximo de pessoas possíveis de origens distintas, assim. Isso é maravilhoso, porque quem tá ali do outro lado fala assim, nossa, eu também posso, gente. Ele veio de lá do Pernambuco. Bacana, né? É bom a gente saber das trajetórias. Ô, Cauã, você tá cursando Física Computacional, que talvez seja um curso que muita gente do ensino médio ainda nem conheça direito, não sabe nem o que é, né? Quando você entrou na universidade, você já tinha essa ideia de onde uma formação como essa podia te levar profissionalmente? Olha, definitivamente não. Eu tinha 2 caminhos ali que tinha certeza que ou ia parar na linha acadêmica, né, fazer pesquisa ou trabalhar com programação. Olha. E não é muito verdade, né? Eu digo que quando eu volto pra minha cidade, eu sou de Boituva, uma cidade do interior de São Paulo, o pessoal sempre pergunta, tá, mas o que você faz? O que você estuda? E é bem difícil explicar, o pessoal não entende muito bem, né? Mas basicamente é isso. Eu tinha uma visão muito restrita antes de fato entrar aqui na universidade, depois que eu ingressei eu vi através das extracurriculares e da iniciação científica que existem outros caminhos para a carreira, né? Então, tanto no mercado financeiro quanto na consultoria, a física, a matemática e a estatística são cursos que são bem abraçados por essas carreiras. O mercado de trabalho fica em cima, né? Sim, de olho. Com certeza, porque são cursos que trabalham com resolução de problemas, né? De certa forma, assim como a engenharia, entendeu? Então, acredito que caminha muito próximo à engenharia também. É bom para o professor, lógico, nossa, que será que é isso, né? Sim. Professora, por que é importante aproximar o estudante do mercado de trabalho ainda durante a graduação e não somente, né, para quem está prestes a se formar, né? Todo mundo pode chegar. Porque é uma oportunidade para gerar novos conhecimentos além da sala de aula. Além do que a gente já pode conhecer na leitura de um livro, de um artigo, enfim. Mas para realmente gerar novas oportunidades de conhecimento, de conexões e também para que esses próprios alunos, eles também consigam reconhecer quais são as tendências do mercado, quais são as habilidades e outras competências que eles precisam desenvolver ou que são importantes no mercado de trabalho e que eles podem, então, aproveitar esse momento da graduação ou mesmo quando está, enfim, pensando, né, em qual que vai ser o caminho a ser seguido, para levantar essas oportunidades, começar a desenvolver, então, essas habilidades e ter essa oportunidade para conhecer algo novo, além, enfim, da sala de aula. E que mercado, né, que vem por aí. A gente fica naquela expectativa da feira, né? Emanuel, se você pudesse agora voltar para o ensino médio, né, e receber uma dica sobre como começar a pensar na sua futura carreira, o que você gostaria que tivessem contado para você naquela época, hein? Excelente pergunta. Eu, imaginando aqui, eu primeiro falaria para a pessoa observar a si mesmo. Então, aquela máxima, né? Conhece a ti mesmo. Então, eu observaria, e foi uma coisa que eu fui perceber bem depois, que analisar as habilidades que a gente tem, coisas que nós fazemos no ensino médio, assim. Então, por eu estar no Instituto Federal, eu já tive a oportunidade de perceber que eu era bom em iniciação científica. Então, é uma frente que eu pensei, a universidade pode ser algo legal, que área eu gosto de iniciação científica que eu posso seguir? Ou atividades extensionistas, que eu participava também, fui monitor de matemática. Então, eu já tinha certeza que eu queria uma engenharia. Então, meio caminho andado por aí. Mas aí depois eu comecei, na época, né, a refletir o seguinte, quais são as habilidades que eu demonstro e que isso me faz ter uma característica diferente de outras pessoas. Então, eu fui começar a perceber que nas apresentações de história, por exemplo, de geografia,
eu era a pessoa que puxava um pouco mais o time, a equipe. E aí, eu era a pessoa que sempre brigava com os outros, às vezes, falando assim, tem que organizar dessa forma, o professor pediu desse jeito. Eu sentava na carteira da frente, então eu já era a pessoa que puxava um pouco mais. Nesse sentido, eu comecei a observar que eu tinha uma certa habilidade, assim, sendo bem modesto, com liderança, ou com, pelo menos, liderar equipes. Que foi a primeira coisa que eu fiz quando cheguei na universidade. Busquei uma empresa júnior que tem, por característica, trazer essa questão da liderança, do empreendedorismo, já na universidade. Então, observando isso, e eu daria esse conselho, observe as suas ações, observe o que você gosta, busque, pergunte aos professores, quando você me observa na sala de aula, que características o senhor, a senhora acha que eu tenho? E isso vai ajudar, assim, muito você a escolher uma profissão no futuro e seguir um caminho, assim, bom, sabe? E um outro ponto, se eu puder complementar claro. também, que eu acho que eu adicionaria, é experimentar, ter o máximo de experiências possível. Então, eu acredito que a feira de mercado é justamente uma experiência muito boa, que eu queria muito ter tido a oportunidade, quando eu estava no ensino médio, de ter ido numa feira onde tem inúmeras empresas de setores diferentes. Então, teremos empresas de mercado financeiro, teremos empresas da engenharia, teremos empresas de consultoria, teremos empresas de todos os setores possíveis, assim. Então, eu aconselharia que essa pessoa buscasse, perguntasse como é o seu dia a dia para o recrutador que estiver lá. Por mais que você não necessariamente vá trabalhar na empresa justamente na sequência ou entrar no processo seletivo, pergunte como é o seu dia a dia, que habilidades foram importantes para você estar onde você está. E a partir disso, olhando para quem você admira, olhando para pessoas que você usa como exemplo, eu tenho algumas pessoais, o meu padrinho, por exemplo, é um grande exemplo para mim. Olhando para isso, você pode pensar o caminho que você quer seguir e que caminho você quer trilhar, sabe? Que bacana isso que você falou, porque a percepção que a gente tem da gente mesmo teria que ser a primeira coisa, né? Primeira coisa que Sem a gente... dúvidas. Né? Eu acho que eu estou bem em tal coisa. Então, segue aquele caminho e também buscar inspiração é bacana. Perfeito. Não é? Sim. Fala sério. Cauã, e antes de você entrar na universidade, hein, você imaginava que teria contato assim tão próximo com empresas, profissionais? O que mudou na sua visão de carreira depois que você entrou na USP, hein? Ótima pergunta. Olha, assim, olhando pra trás, eu não imaginava que seria uma conexão tão próxima de fato estarem presente na faculdade, na universidade, aqui no campus. Mas eu me lembro muito bem de que, acredito que da minha geração, fomos os primeiros, eu e meus primos, né, a ingressarem à universidade pública. Então, quando o meu primo, que hoje em dia trabalha na Coca, conseguiu trabalhar numa empresa boa, assim, seguir essa carreira numa multinacional gigantesca, ele sempre me falava, né, de como que era a experiência de estar lá e viver o movimento Empresa Júnior, por exemplo. Então, já tinha essa ideia de que, existe uma conexão ali com a carreira, uma carreira corporativa, né? Mas não sabia que, de fato, eles estavam presentes na universidade. Mas quando eu, de fato, cheguei aqui, eu vi que, no primeiro mês vieram diversas empresas falarem um pouco sobre o dia a dia deles aqui, tentar conectar com os estudantes de fato, até porque eles vieram daqui, né? Acontece muito na empresa júnior, no nosso caso, nosso processo seletivo, a gente convida muitas consultorias para virem e darem treinamentos, por exemplo, ou falarem do dia a dia da consultoria, para incentivar realmente o pessoal a buscar essa carreira. Então, isso acontece na semana de engenharia também, por exemplo, dos cursos, onde vem, nesse caso, mais específicos para essas áreas, mas com certeza mudou muito vivenciar de fato a universidade e ver que eu consigo estar lá também, sabe? Outra coisa, né? Sim. É bom, porque no dia a dia você vai aprendendo cada vez mais. Com certeza. E aproveitando as oportunidades, né? Sim. Isso aí. Professora, para quem ainda está escolhendo uma profissão, é comum pensar que primeiro vem a escolha do curso, né? E só muito depois a preocupação com a carreira. Essa ordem faz sentido ou não faz? Olha, eu diria que não necessariamente, né? Obviamente, a pessoa, ela não tem que saber qual que vai ser a carreira dela quando ela está ainda com 17, 18, 19 anos. Mas é importante pensar e conhecer quais são as possibilidades de atuação em uma potencial carreira, dado aquele curso na qual ela está pensando, na qual ela vem a escolher.
Mas não necessariamente ela vai trilhar somente um caminho, ou um caminho único, né? Não tem um caminho único associado a um curso. Então, até trazendo um ponto, né? Uma palavra que o Emanuel comentou sobre a experimentação. E ao escolher, então, um determinado curso, pensando na carreira, mas também o caminho ele pode ser construído ao longo da jornada, justamente por essas possibilidades, essas oportunidades de experimentação, de conhecer, enfim, novas oportunidades, novas iniciativas, que enquanto o aluno está fazendo a escolha do curso, talvez nem passava pela mente dele, né? Mas, ter, então, esse potencial para aproveitar o contexto também e novas dinâmicas que vão surgindo, novas tendências, enfim, como que pode, então, associar isso a esse desenvolvimento da carreira, associado com aquela questão que eu mencionei anteriormente sobre as habilidades, as competências que venham a se desenvolver também nesse contexto universitário. Não se limitar, né? Justamente. É importante, né? A gente sempre tem que observar o todo. Justamente. Se ficar focando numa coisinha só, acaba... ter essa visão realmente, né, de estar aberto também para a mudança, que é um ponto que pode ser difícil, né, mas de esse experimentar é nesse sentido, de estar aberto a novas coisas, a novas oportunidades que vão surgindo que antes não foram pensadas, ou até mesmo que não estão diretamente associadas com o curso que fez a escolha, mas que vão vir a desenvolver, então, novas habilidades, novas atitudes que vão ser úteis também para aquele futuro profissional. Perfeito, é isso aí, não se sentir bloqueado, né? Porque quando a gente se bloqueia, a gente, né, se fecha para tudo, né? O que vai acontecer? Sim. Nada, né? Então vamos abrir as portas, né? Para novas coisas entrarem, conhecimentos e tudo de bom. Emanuel, na prática, conta aqui. O que um estudante pode descobrir numa feira como essa, que talvez não encontrasse simplesmente pesquisando na internet? Porque vou falar, tudo é internet, né? Tudo tá... Aí eu vou lá falar com o Google, falar com o GPT, mas não. Perfeito. Eu vou retomar a primeira palavra que eu falei na primeira pergunta, que é conexão. Eu acho que isso acaba ligando tudo e, no final das contas... É uma coisa que eu poderia dar de dica, não para quem for para a feira de mercado, visitar as empresas, não olhe no sentido de uma relação empresa-empresa ou só empresas. Lembre-se que são pessoas com pessoas. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que você tem que observar, que se você parar para ver, quem está lá já passou pela trajetória que você está trilhando agora. A pessoa já foi um universitário, já foi um estudante do ensino médio, já teve dificuldades, pode ser que a pessoa tenha ainda também, e está enfrentando desafios constantes todos os dias. Então, eu diria o seguinte... Em nenhum site, em nenhum vídeo, você vai conseguir se conectar com a pessoa. Se você vai presencialmente lá, se você faz a experimentação, como a professora falou também, você vai conseguir conversar com aquele profissional, você vai conseguir tirar a dúvida. E eu acho que ter essas oportunidades de maneira gratuita aqui na universidade ajudam muito para pessoas que não necessariamente têm uma família. Eu sou a segunda pessoa da minha família que está fazendo uma graduação. Meu padrinho foi a primeira, eu sou o segundo. E eu não tinha necessariamente familiares, primos, tios que estivessem nas multinacionais ou nas grandes empresas de mercado. Então, não necessariamente eu tive o contato com alguém que eu pudesse ligar e falar, como que é o dia a dia aí? O que você tem feito? Qual é o seu desafio? Então, quando eu entrei na universidade, eu tive a possibilidade, pelas conexões, pelas empresas parceiras da empresa Júnior, e entre outras, de conversar com esses profissionais e perguntar assim, quem é você? O que você faz? Eu participei no meu primeiro ano aqui na universidade do programa Acelerando Carreiras, do Instituto Joule com parceria com a Embraer. E eu lembro do que um dos engenheiros da Embraer me falou, que busque o seu sonho e continue e ele foi explicando, foi muito bom, eu lembro, a gente tivemos 8 semanas, e eu consegui ver que ele era tão humano quanto eu, e eu ficava pensando, caramba, um engenheiro que trabalha na Embraer deve ser alguém, fora de série, mas ele é fora de série, mas ele também é humano, tal qual eu era e sou, né? Então, eu acredito muito que ir para a feira
conversar com os recrutadores, que são pessoas, e ter esse contato, nunca que o ChatGPT vai resolver, nunca que o Cloud vai resolver, sabe? É contato pessoa com pessoa. Eu acho que isso nunca vai se perder. A gente constrói muitos muros, né? Sim. Infelizmente, a gente fala, poxa, estou atrás daquele muro, não vou nem ultrapassar, porque o que tem atrás daquele muro? Se você não se der a chance, como é que você vai descobrir? Exatamente. Não é verdade? Sim. Então, é isso que a gente está conversando aqui hoje, né, Cauã? E você já teve contato com uma empresa profissional, assim, que fez você pensar, nossa, poderia trabalhar com isso, olha que legal. Olha, inicialmente não, mas quando eu ingressei, de fato, na ESC Júnior, a gente começou a ter um contato direto com consultoria, né? Então, foram vários meses em que eu tive contato em reuniões ao vivo com pessoas que trabalham de fato, né, em consultoria, e contaram um pouco sobre como é o cotidiano. E saber que eles trabalham em projetos distintos todo mês. Então, uma vez eu estou fazendo um projeto com a Petrobras, outro mês com a Coca, outro mês com qualquer outra empresa gigantesca, e aprender de diversos setores diferentes alguma coisa, eu acho que desenvolve muito a pessoa, né? E eu sou uma pessoa que gosta de desafios. Então, acredito que a consultoria e as grandes consultorias, né, a Bain, a McKinsey, são coisas que me brilham muito o olho, me saltam os olhos de imaginar um dia trabalhando lá. E é algo que eu almejo no futuro. Que bacana, né? Porque vocês têm a chance de trabalhar com grandes empresas já, que estão olhando para vocês já como profissionais, ainda que sejam alunos. E olha isso, você fala, nossa, eu tô no holofote. Exato, e existe uma parceria ainda conosco, né? Então, a gente tem alguns programas de incentivo, de treinamentos que eles fazem essa troca, né? Conosco, então a gente aprende alguma coisa, eles aprendem conosco também. É uma troca, sempre. Sim, e são pessoas que saíram do mesmo lugar que nós, né? Claro. Então, a gente vai estar lá algum dia. Se eles conseguiram também, a gente consegue. Como o Manuel disse, todos são pessoas, então não tem nenhuma incapacitação que esteja atrapalhando qualquer um de chegar lá. É como eu sempre digo, idealizar todo mundo pode, né? A gente fica imaginando mil coisas. Sim. Ai, não vou nem lá porque não é pra mim. Ai, não tenho ainda capacidade pra isso. Vamos fazer assim pra todo mundo lá que tá vendo a gente? Assim, como Vamos é correr possível, atrás. gente? Sim. Não é pra ficar imaginando, tem que ir lá Sim, ver. exatamente. Né? Se dá a chance, poxa vida, né, professora? Com certeza. Além do conhecimento técnico, né, que eles têm que ter, o que as empresas costumam procurar no estudante universitário, assim? Dá essa dica. Eu poderia resumir a capacidade de transformar o conhecimento em ação e também a capacidade de resolver problemas complexos nos diferentes contextos, de acordo com a atuação e de uma forma inovadora. Inclusive, saiu recentemente estudos sobre o futuro das profissões e cada vez mais nós temos aí novas habilidades, novos conhecimentos, inclusive, que são importantes para contemplar, para combinar, né, enfim, com esse conhecimento técnico que se obtém na universidade, nos cursos de graduação. Então, vão desde habilidades digitais, ainda mais no atual contexto que a gente está falando, né? Enfim, com a tal da digitalização, incluindo aí novas tecnologias, né? A gente estava mencionando aqui, então, do ChatGPT, que é uma inteligência artificial. Então, essa capacidade de analisar os dados, de lidar com essas novas ferramentas, com essas novas tecnologias que vão surgindo e que estão se desenvolvendo cada vez mais dia a dia, mas também não somente isso, né, num campo técnico, digamos assim, mas também o que nós chamamos de habilidades cognitivas e habilidades sociais, o que traz muito, que vai muito de encontro, inclusive, com essa perspectiva da feira de mercado, que é essa capacidade, então, de interação, de comunicação, de gerar conexões, de flexibilidade, de desenvolver, enfim, capacidade de influenciar até mesmo pessoas, né, de acordo com a atuação que vai se ter, com esse papel, né, da liderança que você tem que ter em todos os contextos de atuação. Mas eu diria que uma essência, enfim, desse processo, ainda mais nos dias atuais que nós estamos lidando, e que o mercado está lidando cada vez mais com mudanças,
é o saber aprender. Né? Então, o saber aprender para estar constantemente aberto a novos aprendizados, sejam eles técnicos, digitais, sociais, enfim, que vão ser, então, um diferencial realmente para quem está atuando no mercado de trabalho, independente de qual que é o setor de atuação. Ou seja, ficar no casulo não vai dar certo. Se você ficar lá esperando, ninguém vai lá bater na sua porta. Pode ter certeza que não. Tem que Vamos desenvolver. Tem que ser um aprendizado contínuo. Nem diga. E falando do chat, de todas essas redes sociais e mais outros que a gente consulta por aí, alunos, fazer conta é obrigatório, entendeu? A gente tem que fazer, porque se você delegar isso para o chat, ou seja lá o que for, pode ser que ele erre. É isso que a professora estava falando, você tem que ter a capacidade também de observar se a conta não está errada, ou seja, qual for a pergunta que você faz, né, para essas nossas parceiras, vamos dizer assim, mas que, na verdade, precisam ser observadas, né, professora? Com certeza. Ficar tem que ter com uma resposta, justamente, ficar com uma resposta pronta não é suficiente, mas tem que ter essa capacidade de analisar, de questionar, né? Para formar, digamos assim, esse conhecimento. Né? Então, ficar simplesmente em uma posição passiva, de que faz uma pergunta, recebe uma resposta e é aquilo, isso não é suficiente. Definitivamente não. Meu marido é professor que já pegou de coisa errada, gente. Vocês não imaginam, não imaginam, porque não é tudo certinho, não é assim. Né, Manuel? Fala sério. É verdade. Tem aquela ideia de que estudante precisa esperar, né? Quando está quase formando, daí vai começar a pensar no estágio, no emprego. Na sua experiência, isso é verdade ou não? Pelo que a gente já falou aqui, né? Perfeito. Acredito que não. Eu tenho, assim... A melhor oportunidade que eu tive foi ter participado desse programa Acelerando Carreiras no início da minha graduação, que abriu meus olhos para possibilidades, né? Depois, quando eu entrei eu sou uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? Então, entrei na graduação, aí fui fazer uma iniciação científica, aí entrei numa extracurricular de foguetes e, logo após, entrei na empresa Júnior. E comecei a construir essa ideia de que não necessariamente um caminho só é o mais certo, mas sim o que mais faz sentido para mim. E eu, particularmente falando, não sei, pode ser que tenham várias pessoas escutando a gente aqui que também se questionem isso, eu não tinha certeza do que eu queria. Eu não sabia exatamente que caminho eu deveria seguir. Porque eu ficava pensando, caramba, eu gosto de resolver problemas, isso eu tenho certeza. Mas qual problema eu gostaria de resolver? É um problema de engenharia elétrica? É um problema de engenharia aeronáutica? É um problema de engenharia de produção? E a empresa Júnior me ajudou muito nesse cenário. E acredito que desde que eu entrei como trainee, ter esse contato com empresas, com o mercado de trabalho, logo no início da minha graduação, me ajudou muito a entender que caminho eu queria seguir e quais resultados eu gostaria de levar para o mundo, sabe? Acredito muito que é o hoje que constrói o futuro. Então, que futuro eu quero construir? O que eu quero fazer? Qual que vai ser a minha ação para poder fazer com que o mundo seja um lugar melhor, sabe? Então, a gente muda o mundo todos os dias quando a gente faz o nosso papel, o mínimo e o máximo que a gente pode naquele dia, e a gente entende o porquê está fazendo, que é uma filosofia que eu particularmente utilizo no meu dia a dia. Eu sempre me questiono o porquê das coisas. Então, eu não sou muito dos que faz o quê ou o como, eu segue uma série de ordens porque alguém definiu assim. Como a professora falou, eu questiono. Eu sempre tive essa característica, vamos dizer assim, de questionar. Por que eu estou agora num podcast? Ou por que eu gostaria de me tornar presidente da ESC Júnior? Ou por que eu gostaria de fazer aquilo? Então, eu sempre me questionei porque eu sempre fui muito atrelado naquela ideia de propósito, né? O que eu quero para minha vida e o que eu quero fazer. E, sendo muito sincero, essa pergunta é muito difícil. Eu sei que muitos dos grandes filósofos do mundo finalizaram as suas vidas e não responderam a pergunta do o que é a vida, o que é o propósito, o que eu quero aqui. Então, eu acredito que são as pequenas coisas do dia a dia que fazem isso. E essas pequenas coisas estão atreladas às experiências que nós temos. Então, o fato de eu estar aqui agora falando isso já me ajuda a entender um pouco mais do que eu gostaria de ser
né, no ano que vem, ou daqui a 10 anos que seja. Então, ter entrado na empresa júnior, ter tido essas experiências, me fez construir uma ideia na minha mente de, pelo menos, gosto muito de resolver problemas e buscar essas coisas. Então, se eu tivesse que dar um conselho, seria: entrem em contato com o mercado de trabalho e com as coisas o quanto antes. Quanto antes vocês experimentarem, como foi uma palavra que a gente falou muito aqui, ou quanto mais vocês se conectarem com as coisas, melhor será o resultado que isso vai gerar. Porque uma mente que se abre a uma nova ideia, ela muda de tamanho, né? E ela nunca volta para o tamanho original porque ela expandiu, porque ela mudou os seus paradigmas. Então, eu acredito muito nisso. Então, quanto mais cedo, melhor. Se não fosse assim, você estava lá ainda, Sim. na tua terra. Sem dúvidas. Não é verdade? Uhum. Olha, que menino que fica pensando nas coisas sem parar, né? Professor, a Feira do Mercado fala muito em empregabilidade, recrutamento, networking, né? Para quem nunca ouviu essa palavra, porque é uma palavra difícil, né, gente? O que significa de verdade fazer networking? Bom, basicamente é construir e cultivar conexões profissionais, né? Relações profissionais. Não é simplesmente conhecer a maior quantidade possível de pessoas ou distribuir o contato entre diferentes pessoas, mesmo que seja uma distribuição de contatos, né, para pessoas que já trabalham em empresas, não. É ter essa capacidade de comunicar, conversar, se articular, desenvolver de fato uma relação, que seja uma relação, inclusive, ao longo do prazo, né, de longo prazo, de modo que de ambas as partes possam se beneficiar aí de oportunidades, de novas possibilidades. Então, o networking, né, esse processo de gerar essas novas relações e manter essas relações também ao longo do tempo. Né? Não simplesmente de uma forma pontual, mas que isso possa realmente perdurar para gerar, enfim, novas iniciativas, abrir novas possibilidades, novos caminhos, não somente em termos de uma atuação, né, mas também em termos de um próprio conhecimento, né, próprio, e pensar a partir, enfim, dessas conexões, dessas relações, o que mais pode ser desenvolvido, o que mais pode ser aprendido, quais outros caminhos podem ser pensados, dado, enfim, o conhecer, né, dessas novas pessoas e estabelecer relações com essas novas pessoas. Então, basicamente, né, o network é isso, e que, inclusive, a feira de mercado é uma excelente oportunidade aí como um pontapé para começar, então, a desenvolver essas relações e construir essas conexões de fato. Contatos são importantes, né? Você pensa que vai ficar lá quietinho no seu lugar e já falamos que não, né? Fala sério, Cauana. Networking pode começar mesmo quando o estudante ainda está procurando emprego, pensando, né? Como que vai ser a carreira dele, como que você enxerga isso daí? Inclusive, eu acredito que deve começar assim, porque, como a professora disse, é um processo, né? Então, ele começa olhando para si mesmo. Então, eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa introvertida, eu consigo construir relações de uma maneira fácil ou não, eu tenho esse vai entrave. se testando, né? Exatamente. Então, eu acredito que a feira é um ótimo espaço para você testar isso e conseguir manter essa conversa com alguém, descobrir mais sobre a pessoa, manter essa relação e, de fato, manter esse contato ao longo dos anos. Porque não basta você criar uma relação e ela acabar do nada, certo? Então, aí existem várias ferramentas que possibilitam esse contato. O LinkedIn é uma delas, por exemplo, uma grande ferramenta de networking, né, para conseguir manter esse contato. Mas não basta somente isso. O WhatsApp também, qualquer ferramenta, né, de tem que contato. interagir, né? Exatamente. Eu vou dar um oi do nada, assim, pessoa, e como você tá? Lembra desse negócio? Lembrei que você comentou isso. Você tinha essa ideia, ela continua com isso. Exatamente, ali. É sempre importante. Legal. E você, Manuel, imagina que o estudante chegue à feira, assim, morrendo de vergonha de conversar com o recrutador, e você, o que você diria para ele fazer nos primeiros 5 minutos, assim, que ele está ainda retraído? Muito boa pergunta. Eu fiquei imaginando no meu começo, na empresa júnior. A gente citou muito isso porque eu acho que é um grande aprendizado que a gente tem. Eu lembro de uma cena, agora veio muito vívido agora na minha memória. Eu tinha acabado de entrar no trainee e
começou o momento presencial, né, na ESC Júnior. E na primeira coisa que o meu amigo, eu só tinha esse amigo lá na empresa Júnior, que a gente fez dupla pro trainee. Ele foi lá e falou, vamos lá na nossa salinha, a nossa sala da empresa, né? Aí eu falei, não, eu estou com vergonha, não conheço o pessoal, não sei o que eu vou falar. E aí a primeira coisa que ele fez foi abrir a porta e gritar assim, esse aqui é o Emanuel, ele acabou de entrar no trainee. Eu fiquei vermelho de vergonha e quem estava na sala? A diretora de gestão e o diretor de projetos, assim, aí eu fiz, caramba, o que eu faço agora? E aí, foi em frente. Exato. Isso é algo que você faria com uma pessoa hoje em dia, com um trainee, eu tenho certeza. Talvez. Então, aquele momento me ensinou muito que, às vezes, quando você tem medo, você tem que ir, sabe? Então, todas as empresas são formadas por valores, né? Todas as empresas têm valores. E um dos valores da ESC Júnior é sonhar grande e arriscar vencendo o medo. Que eu acho que é o que eu diria para essa pessoa. Sonhe grande e arrisque vencendo o medo. Vá e pergunte, e tente. E por mais que possa, sei lá, doer, não vai matar, sabe? E a conexão, o network que você vai construir a partir disso é muito bom. E você não vai... Nós nunca conseguimos medir a quantidade de benefícios e coisas boas que a gente recebe ou aprende quando se coloca numa posição de desconforto. E eu acho que a gente cresce pelo desconforto, né? Verdade. Então, todos os dias, eu até brinco com o pessoal da empresa, né? Com o Cauã também, que todos os dias eu não sei qual desafio eu vou enfrentar na ESC Júnior nem na graduação, sabe? É sempre uma coisa nova, é sempre uma surpresa. Mas eu percebo que essa quantidade de surpresas me tornaram alguém melhor. Então, eu diria para essa pessoa, sonhe grande e arrisque vencendo o medo. Se tiver friozinho na barriga, vai com ele mesmo. A gente sente friozinho até hoje, vai começar o sabidão. Já estava assim no começo. Não é verdade? Exatamente. Então, tá tudo bem. Sim. Professora Sânia, conta aqui. Uma conversa com uma empresa pode ser importante mesmo quando o estudante não sai de lá com uma vaga, com estágio? Tudo bem, né? Com certeza, com certeza. Gerar oportunidades necessariamente não significa ter resultados imediatos, né? E essa oportunidade, então, de conversar com as pessoas, de conhecer profissionais, de conhecer empresas, de conhecer casos relacionados com essas empresas e esses profissionais, podem dar aí inspiração para, como eu já comentei anteriormente, olhar para si e desenvolver novas habilidades ou ver o que precisa ser melhorado, qual que é um exemplo, enfim, de caminho que pode ser trilhado e o que fazer, então, para trilhar determinado caminho diante, né, dessa conversa, dessa construção de relações que você teve ali com um profissional de uma empresa. E também para gerar novas oportunidades, né? Que pode ser que essas oportunidades não aconteçam, não se materialize no agora, mas o mundo está sempre em movimento, né? E essas oportunidades, enfim, dessas conexões de conhecer novas empresas pode abrir a mentalidade para novos caminhos e também, quem sabe, um dia lá na frente ser lembrado por aquela empresa, por aquele profissional. Então, obviamente que é uma oportunidade muito rica, tanto para alunos que já estão aqui dentro da USP na graduação, quanto também para alunos do ensino médio, né, que vão vir, então, a ainda pensar em qual que é o curso que vai querer trilhar, qual que é o tipo de carreira que vai querer, enfim, que vislumbra, né, lá na frente. Então, é uma oportunidade nesse processo para gerar, então, enfim, esses insights aí, né, enfim, para desenvolver aí o seu profissional do futuro, o seu eu do futuro. A impressão que a gente passa assim numa conversa pode ser aquela ponte, né, que estava faltando para que numa oportunidade a pessoa fala, eu conversei com uma pessoa, mas ele falou aquilo para mim. Isso pode ser lembrado depois, né? Com certeza. Então, vale a pena conversar, sim. Não deixar para lá, vou passar batido aqui nos estantes. Não, parem todos. Não é melhor? E, inclusive, isso realmente acontece, né? Então, não é simplesmente algo que a gente está falando aqui da boca para fora, mas Sim. que realmente tem profissionais, né? Que esses futuros profissionais que vão vir a ser lembrados diante de um contato que se teve, de uma troca de experiências,
de uma conversa que começou a se desenvolver, e também numa perspectiva daquele aluno de olhar para si e ver, opa, então o que eu posso fazer no hoje para construir um futuro, para chegar mais próximo daquele profissional, daquela empresa que ele está conhecendo ali naquele momento. Se você não conversa, não fica conhecido, a pessoa não vai lembrar de você. Justamente. Não conversou? Não é? Emanuel, se um aluno do ensino médio estiver pensando, isso aí não está muito longe da minha realidade, não tem nada a ver comigo, o que você diria para esse aluno, para mostrar que as escolhas feitas agora podem começar a construir esse caminho, hein? Eu falaria, às vezes eu também sou um pouco reflexível sobre as coisas. Então eu pediria para ele refletir o que ele gostaria de construir, sabe? E nessa reflexão ele levasse em consideração tanto o passado dele, então quem ele é, o que ele faz, etc. Mas por que ele gostaria de fazer o que ele gostaria de fazer, sabe? Por quem? Então, eu vejo que muitas das pessoas, inclusive eu, um dos motivadores de estar na graduação, de passar por tantos perrengues, assim, para resolver as coisas, é pela família, por um propósito, por um objetivo que a pessoa tem, por algo que ela quer fazer. Então, eu pediria para ele refletir. Porque eu acho que o grande motor que faz com que a gente sonhe grande, arrisque vencendo medo, como eu acabei de falar, lidere pelo exemplo, que é outro valor nosso, e, entre outros, é entender, de fato, olhar para si e falar por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Então, eu falaria para ele refletir e pensar um pouco sobre isso, porque eu acho que a reflexão é sempre o caminho para que você consiga conquistar novas coisas. Então, parar um pouco, pensar. É um desafio pessoal meu, eu sou um pouco imediatista, eu quero resolver as coisas muito rápido. E ansioso. Ansioso. E eu sempre me policio para que eu possa parar um pouco, respirar fundo e falar, tá, por que eu quero isso? Qual é o meu propósito? Qual é o sentido dessa solução que eu quero propor? E eu acho que isso particularmente me ajuda muito a fazer com que eu enfrente as coisas e siga em frente, sabe? Então eu falaria para essa pessoa refletir e pensar um pouco. E eu já vou até emendar aqui uma coisa que todo mundo não tem tempo, porque fica muito na internet, né? A gente fica, pode. Aí você não tem tempo nem para pensar, nem para refletir, não é verdade? Sim. Então vamos separar um tempinho, de repente, aí, se colocar, né? Falar, não, 10 minutos, 10, olha, já é muito, hein? 10 minutos por dia eu vou pensar. Vou refletir. Olha que legal. Porque, de repente, você nem se conhece ainda. Exatamente. E essa reflexão vai fazer com que você comece a pensar como você é, né? Não só como você é, como você age perante as pessoas, Perfeito. Né? Eu acho que uma grande dica, se eu pudesse dar para essas pessoas assim, seria... pega uma folha, um papel. Boa. Uma caneta, um lápis, o que você gostar para escrever. E coloca metas de curto, médio e longo prazo, sabe? De maneira muito, muito simples. Eu geralmente, às vezes, a gente se perde muito nesse mundo da internet e tudo mais, de criar ou fazer uma ferramenta muito complexa. Então, vou fazer um planejamento de 5 anos, onde eu vou especificar cada coisa do meu dia e por que é impossível. E a gente sempre se perde nesse meio. Mas eu acho que, no final das contas, com um mundo tão complexo e tão cheio de novidades todos os dias, a gente tem que parar e ir para o simples. Então eu falaria, pega uma folha de papel, pega uma caneta, escreve um pouco, escreve quem eu sou, né? Depois, se você não conseguir escrever nada, é um indicativo de que você não se conhece. Então você tem que buscar um pouco, conversar com a sua mãe, com seu pai, e perguntar quem eu sou, né? De onde vem o meu nome? O que eu quero? Porque, no final das contas, acaba que a nossa própria identidade de eu é construída a partir da visão dos outros. E eu acho que muitas pessoas acabam não parando para pensar e vão vivendo a vida na inércia, sabe? E nunca param e falam, caramba, tá, mas quem eu sou? O que eu quero? Pra onde eu vou? Sabe? Então, eu acho que pegar uma folha e escrever ajuda muito. Ajuda muito. Tanto pra controlar a ansiedade, né? Eu faço isso particularmente falando. Quanto para que você crie metas de longo prazo e você consiga seguir em frente, sabe? Eu acho que é muito isso. E no fim das contas, o que importa mesmo é o quanto que você conseguiu ser o seu melhor naquele dia. Então, eu falaria para a pessoa seguir nesse caminho. Que deixar a vida levar, a vida leva eu, né? Exatamente. Quer falar música, não é realmente aquele objetivo que você quer alcançar, pode não acontecer, né? Sem dúvidas. Então, tá bom.
A gente pode deixar a vida levar às vezes, lógico, né? Não tô falando que ninguém vai nunca deixar a vida levar. Mas parar para dar uma refletida faz toda a diferença, né? Faz. Gostei. E você, Cauã? Você acha que participar de uma experiência como essa, da feira, pode ajudar até mesmo ainda quem não sabe exatamente qual profissão quer? Porque é realmente quem está ainda no ensino médio, né, professora? Ainda não tem aquela opinião formada, não, vou fazer isso, né? Bom, acredito que a maioria das pessoas que estão no ensino médio não tem nem ideia do que vão trabalhar, do que querem da vida, né? É difícil você se conhecer nesse período. Mas a gente falou muito de networking, só que eu acho também que a feira serve muito como uma feira de profissões, né? Isso é o que ela é exatamente. Então, aprender, de fato, e entender qual profissão melhor se encaixa com o seu perfil. O Leonor falou muito sobre propósito, né? Qual o seu propósito na vida? Então, você entender qual é a missão de cada empresa, por que eles fazem o que eles fazem, como eles fazem, e entender como isso se aplica na sua vida, né? Então, entender qual setor você gostaria de trabalhar, se você gosta de trabalhar com pessoas ou não, tudo isso serve muito bem na feira de mercado. Então, acho que não tem um ambiente melhor para isso do que entender aonde você se encaixa no mercado de trabalho. Ou seja, quem está no ensino médio, ou quem não entrou na universidade ainda, venha. Né? Você tem que participar dessa experiência, e é gratuito, né? Então não tem impedimento para você vir, certo? Já coloca na agenda, 2 de setembro, já falei, né? Ô, professora, existe uma maneira do estudante começar a se preparar para o mercado antes mesmo de entrar na universidade, então? Olha, eu diria que é ter curiosidade e também desenvolver uma autonomia para aprender, né? Que está muito relacionado até com aquela habilidade que a gente comentou que é importante nos dias de hoje e para os momentos futuros aí, que é do aprender a conhecer, né? Aprender a saber. Então, assim, eu diria que não tem uma fórmula mágica, né? Mas é de conhecer mais sobre o que deseja, o que gosta, está muito relacionado com essa questão, né, de se autoconhecer. Analisando isso, então, ser curioso com o que pode, então, ter de oportunidades no mercado, isso eu falo, então, em termos de cursos, né, que vão depois levar aquele aluno para o mercado de trabalho, do que, então, né, tem ali disponível de opções, mas indo além também, não ficando só baseado no que está lendo, no que pergunta lá no chat GPT, né, como que é tal curso, ou como que vai ser a profissão, porque o caminho ele também vai se construindo ao longo da jornada, quando está dentro de uma universidade, com várias oportunidades que você tem dentro da universidade, como é o caso, por exemplo, da ESC Júnior, de atividades, né, relacionadas com pesquisa, de extensão, de outras oportunidades para além da sala de aula. Então, eu diria isso, né, que é o conhecer, o estar aberto a conhecer, pesquisar, perguntar. E um ponto também que eu acho que é um diferencial é conhecer histórias, né? Então, quais são as histórias das pessoas, daquele profissional que está ali, o que ele teve que passar, quais foram as experiências, o que ele gostaria de ter passado, inclusive, que pode também, né, trazer aí pontos de reflexão, aspectos para aquele aluno, enfim, reflita qual caminho que ele gostaria de seguir. Então, eu diria isso, né? Mas principalmente dessa questão de ter a curiosidade, de sonhar alto, né? Uma vez ouvi uma frase que ficou muito marcada para mim, que dizia que o preço, digamos assim, de sonhar alto e sonhar pequeno é o mesmo. Então, vamos sonhar alto. Boa, né? Perfeito. Então, e isso para que isso, então, gere essa vontade, né? De descobrir, de conhecer, de perguntar, de questionar e ter uma autonomia também, desenvolvendo uma autonomia ao longo desse processo, para buscar também as informações e para construir a própria opinião, que ainda mais para quem está no ensino médio é difícil, muitas dúvidas, mas que nesse processo a gente vai também se descobrindo e, de novo, descobrindo também depois que entra na universidade novas oportunidades que talvez a pessoa nem conhecia antes.
E tem outra coisa que a gente sempre discute aqui no Sabidão, que é exatamente o que o Emanuel falou. Às vezes a gente tem uma pessoa que a gente se inspira, né? Então, ai, meu pai é médico, você é médico também. Ou até o pai fala, nossa, eu queria que meu filho fosse médico. Mas, de repente, você vai estudar para medicina e realmente não pode não ser aquilo que você queria. Tudo bem também mudar, tá? Não é assim, não é uma coisa engessada. Vou sair do ensino médio, já vou fazer minha graduação e é isso que eu quero ser o resto da vida. De repente, pode também o caminho mudar, né? A trajetória ser outra e tudo bem também. Não precisa se cobrar a respeito disso. Dá a volta, começa de novo. Tá tudo bem. E alguma coisa a gente sempre vai aproveitar, né, gente? Com certeza. Com certeza. E é essa capacidade, né? De ter essa flexibilidade, essa adaptação, de ver as metas que foram propostas aí nesse plano, enfim, individual. E repensar também essas metas, né? Ao longo do tempo, porque cada dia nós estamos descobrindo, conhecendo, aprendendo coisas novas. E é importante ter, então, essa abertura também para o novo. Isso aí. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, 3, tá? Se vocês pudessem dar uma única dica, ó, única, hein? Não é pra ficar devaneando, não. Para quem está ainda no ensino médio, ainda quem vai entrar na universidade, né? E sonha em chegar aqui e construir uma carreira, qual seria esse conselho? Quem começa? Eu posso começar. Ah lá, Emanuel. Eu quero ser objetivo, mas eu ia falar, eu estava pensando antes de vir, em falar sobre sonhar grande, né, novamente. Como eu já mencionei, eu vou atualizar isso. Eu falaria uma coisa que eu gostaria de ter ouvido. Fala ali pra ele, ó. Tudo bem. Não se cobre tanto. Não se cobre tanto, sabe? Seja o seu amigo. E busque muito se respeitar, se admirar e não se compare com os outros, sabe? Não olhe para quem está do seu lado, para o seu colega, que já sabe o que ele quer com uma certeza, assim, absoluta. E não se questione e fale, caramba, por que ele sabe e eu não? Não. A sua trajetória é a sua, o seu processo é o seu processo e a sua vida é a sua vida. Então, seja seu amigo e sempre tente ser o seu melhor, não importa o que aconteça. Pô, cada um tem seu tempo, né? Exatamente. Dê oportunidade. Quem vai ser o segundo? Bom, eu queria falar pra Lina que eu falo. Pode falar aí. Que não pense na faculdade na universidade como uma coisa fixa, uma linha que você vai chegar no final e você vai conseguir o diploma e acabou. Porque ela é uma construção. Então, seja curioso e explore tudo o que a universidade tem a oferecer. Faça todas as extracurriculares que você imaginar, converse com todas as pessoas de todos os cursos, porque pode ser que você imagine que você quer fazer algo, quer trabalhar com algo, mas você descobre algo que é mais interessante para você aqui e seria bom você não viver se arrependendo pro resto da sua vida, né? Viver é melhor do que sonhar, eu diria. Então, viva o presente, não sonhe com algo que pode não ser o que você quer realmente. Isso é música, hein? Música. Professora. Bom, eu iria mencionar o acredite em si mesmo. Acredite em você, mas acho que está muito alinhado com o que o Emanuel já trouxe, né? E como professora, o que eu posso dizer, dado isso, né? De acreditar em você mesmo, de estar aberto a oportunidades, estude. Continue estudando, continue, enfim, sendo aberto aí para novos conhecimentos, não somente no sentido ali do que está, né, relacionado com o curso em si, mas também de conhecimentos diversos, dado aí esse desenvolvimento que a gente tem que ter e que isso vale para todos, né? Não somente para os alunos, mas para os profissionais também que estão no mercado. Então, continue estudando, continue aprendendo, continue conhecendo mais, que isso só tem a agregar. Perfeito, ótimo. Cada um aqui deu aquela opinião diferente, mas que acaba se juntando, né? Uma interligando a outra. Mas agora, só para vocês dois, para o Emanuel e o Cauã, que são os alunos ainda aqui, né? Hoje vocês estão vivendo uma parte daquilo que alguns anos lá atrás, né? Vocês tinham só de projeto, né? Projetinho para o futuro e tal. Nessa transição, o que mais surpreendeu vocês nessa passagem, né? Eu quero entrar na universidade, foi a primeira coisa, né? E depois, estou construindo minha carreira agora. E aí? O que mais surpreendeu vocês nesse sentido? Posso começar respondendo? Eu diria que as possibilidades. Eu sou uma pessoa que
eu fico impressionado com tudo, sabe? Então, eu sou da engenharia, então tudo quanto é coisa, assim, maravilhosa que o mundo já fez e já construiu, desde a eletricidade até um avião, sabe? Então, tudo eu fico muito apaixonado, eu paro, penso e falo, caramba, isso é incrível, como que fizeram isso? Então, eu tinha a minha mente, assim, a minha visão limitada na época quando eu estava no médio e ao ensino técnico. Eu falava, caramba, é isso que eu conheço. Eu acho que esse é o mundo, é assim que eu enxergo o mundo. Quando eu entrei na universidade, tudo mudou, porque eu percebi que existiam inúmeras engenharias diferentes que eu ficava me questionando, tá, mas o que essa engenharia faz? E essa outra engenharia, o que ela faz? Aí depois eu descobri inúmeros extracurriculares, iniciações científicas das mais diversas possíveis. Aí eu descobri que a USP era uma das maiores do mundo, mas tinham outras universidades gigantescas que tinham iniciativas e inovações absurdas, assim. Aí eu ficava, caramba, o mundo é gigante. E eu não sei tudo. Como eu posso aprender mais coisas? E tudo bem também, né? Exato, como eu posso aprender mais coisas? Então eu acho que ter percebido isso e depois ter notado, caramba, eu estou na USP, sabe? Tenho muitas possibilidades. A inovação é uma coisa que sempre brilhou meu olho, sabe? Então, quando eu olho para cá, e aqui é um berço de inovação, de melhorias e que a gente tá sempre melhorando o mundo e sempre criando coisas novas, eu fiquei, quero trabalhar com isso. Quero ser alguém que tá resolvendo problemas por meio da inovação, sabe? Então, eu acho que foi isso que me surpreendeu mais. O número de possibilidades e a quantidade de desafios e aprendizados que eu precisava ter para conquistar o mundo, né? Tudo. E a tua escolha, beleza. É aquela lá mesmo. Você não vai mudar por enquanto? Olha, não sei. Não sei. Isso, deixa em aberto. Deixa em aberto. E você, Cauã? Olha, eu compartilho muito dessa ideia do Emanuel também. Eu, como vim de uma cidade do interior, é tudo muito novo chegar aqui, né? A minha cidade não era tão pequena, de 10 mil habitantes, era 60 mil. Então, chegar numa cidade um pouco maior, de 200 mil, é tudo muito novo, todas pessoas diferentes. E viver com pessoas diferentes, eu que moro em república também, né, ter essa experiência de conhecer pessoas diferentes de você, é muito interessante. Então, isso afetou muito no sentido como eu vi o meu curso. Então, quando eu entrei, eu imaginava que eu ia trabalhar com computação, programação, ou acabar na linha da parte pesquisa, mas quando eu entrei na ESC Júnior e busquei outras extracurriculares, explorar esse mundo diverso que é a universidade pública, que é a universidade em si, eu descobri que talvez não era isso que eu queria. Então, acho que deixar de lado esse ego, essa ideia de que você sabe de tudo, é muito importante, sabe? E pra mim foi isso. Tá disposto a entender que a universidade dispõe dessas oportunidades é muito interessante. Você já mudou, então, de curso ou não? Eu pretendo mudar. Olha lá. Sim. Tá vendo que bacana, Sim. né? Muito mais do que falar só sobre feira de mercado, a gente está conversando aqui sobre coisas do dia a dia, que você, do outro lado, pode estar vivenciando, ou não ainda, mas já imaginar, né, que as possibilidades. E você só descobre tentando, de verdade. Só. Se eu não tivesse saído da minha cidade pra vir pra cá, pra entender que talvez não é isso que eu quero fazer, eu nunca saberia, né? Verdade. E é muito bom. Que bom que você se deu essa chance. Você também, Emanuel? Sim, sem dúvidas. Seus pais devem estar felizes da vida lá, né? Estão com saudade ainda? Todos os dias. Mas hoje em dia tem internet, gente. Pois é. Dá até pra conversar com eles, vê-los. Por Olha que vídeo. maravilha. Sim, todos os dias minha mãe me Aproxima, manda mensagem. né? Como que você está? Você tá bem? O que você tá fazendo? Aí eu tenho que ficar dando um relato pra ela todos os dias. É engraçado ouvir os áudios que ela manda. É verdade. Ah, é? E você? Tem esse contato? Também, demais. Minha mãe sempre que eu acordo tem a rotina, né? Bom dia, eu já conto a semana inteira o que aconteceu. Quando eu saio, eu também falo pra ela, mãe, fui nesse lugar, muito legal. Eu não vejo tanta frequência, eu vejo com mais frequência aqui, Emanuel, provavelmente, porque o Nordeste é bem difícil, ele tem que vir de avião. Mas eu volto uma vez por mês, basicamente, 2 vezes. Dá pra se atualizar rapidinho de tudo. Não dá pra... Não fico com tanta saudade, mas dói ficar longe, né? É difícil ficar longe da família. Pra mim é um pouco melhor porque eu moro com meu primo, né? Meu primo estuda aqui também na USP, ele faz engenharia de produção. Então, tem um pouco de família Deu ainda aqui. certo ali, colocar mais alguém conhecido. Mas é bom, né? Porque daí também você vai fazendo novas amizades. Com certeza. Vai mudando de curso. Olha, já peguei. É isso aí, gente, é isso aí. Professora, para fechar, então, quando o estudante entra na universidade e ele está escolhendo apenas um curso,
né? Ou está começando a construir um caminho, de repente, que pode levá-lo a lugares que ainda ele nem consegue pensar, nem imaginar, né? Aposto que você ficou pensando ali que talvez a pessoa pudesse ter uma resposta pronta, mas não tem, né, professora? Não tem. E eu acho que essa é a magia, né? Não ter uma resposta pronta e ter as descobertas, enfim, ao longo do caminho e ir construindo o caminho ao longo da sua jornada, de acordo com quem cada um é. Né? Enfim, então considerando a sua própria história, na sua própria dinâmica, estando aberto, né? Então aqui a gente está vendo um exemplo, né, do Cauã, que está pensando em mudar de curso, mas é justamente isso, né? Porque é um processo de descoberta e redescoberta, que é muito valioso. Então, a gente não tem a resposta pronta, mas temos algumas opções, algumas iniciativas que podem nos ajudar a aproximar dessas respostas. E a feira de mercado é uma delas, não é verdade? Sem dúvida. A pessoa está lá do lado da já pensando, acho que é uma boa ideia, viu, participar da feira de mercado, Com né, certeza, para conhecer empresas, conhecer profissionais, também para quem está no ensino médio, né, enfim, para conhecer alunos que estão aqui já cursando a graduação. Já começar a fazer o network. Justamente, porque o network é esse processo que a gente pode expandir, inclusive, né, não somente em relação a profissionais que já estão no mercado, mas também de conhecer essas histórias de quem está mais perto ali daquele momento de vida que a gente está passando. Que isso, com certeza, gera muitas reflexões, que a gente saiba também aproveitar, enfim, esses momentos, porque a resposta ela vai sendo construída e de acordo, enfim, com a perspectiva, né, de cada um. Verdade. E o networking não é uma coisa fixa, né? Ele está sempre expandindo. Com né? certeza. É uma coisa que vai ficar parada ali, né? Então, vamos conversar. Vamos colocar na tela, então, Júnior, qual que é o caminho que quem está com vontade de vir na feira de mercado tem que seguir? Vai entrar em feirademercado.com.br, aí você vai ter lá todas as informações, eles podem até explicar melhor que a gente, lá tem o início, quem somos, para empresas também, olha lá, edições anteriores para ver, a galeria de fotos, dá uma xeretada na galeria, vamos ver. Vamos ver. Olha lá, tem bastante gente, hein? Que legal. Sim, interessante que essa foto é de qual ano, Emanuel? Você 2016. 2016. Mentira! Olha. Porque a feira inicialmente era organizada pela ESC Júnior, a gente tinha como principais organizadores, únicos na verdade, só a gente, e por algum motivo, não sei, ao longo do tempo, lá para 2017, 2019, ela virou uma extracurricular separada. A gente perdeu meio que o domínio dela. Então a gente começou agora a estruturar novamente com a produção júnior a feira de mercado. Inicialmente era só mercado, a feira que a gente organizava, há mais de 19 anos que a gente está com essa iniciativa. E agora pretendemos voltar com a produção júnior, que é a empresa júnior de engenharia de produção da UFSCar. Aqui, ó, já pode saber o que é ESC Júnior, você pode visitar, inclusive tem um site aqui. Sobe um pouquinho, Júnior. Então, se a pessoa é estudante e quer se cadastrar para participar da feira, ela tem que clicar... Então, a gente vai... Não precisa? Não precisa. A gente utiliza um site de credenciamento, que é o Simpla, não, é o Linka. Tá. E o pré-credenciamento vai começar amanhã. E por enquanto não está disponível, por conta... Não precisa clicar nada, nem não. nem nada. É na parte do site do Linka mesmo. Tá. E aí pode checar no nosso Instagram, para poder acessar. Fala, Júnior. Eu gosto de ouvir sua voz. O amanhã é dia relativo. Perdão, eu não sabia desse ponto. É dia 19 de agosto. Então já começou. Já começou, pessoal. Acesse nosso Instagram que a gente vai postar lá certinho o link, feira.d.mercado. Pera aí que eu já vou marcar aqui pra gente colocar lá no descritivo do vídeo, feira.d.mercado. Instagram. Isso. Só. Beleza. Então, e a gente vai liberar certinho o link com o credenciamento e vocês já podem colocar lá, enviar o currículo de vocês, caso vocês tenham alguma graduação. Tem um credenciamento com vários dados para o pessoal colocar, porque as empresas vão conectar
com os estudantes dessa maneira, né? Então tem como você colocar o Que e-mail lá, legal. o telefone. Já vai disponibilizando as informações. Exatamente. A sua área de atuação que você pretende trabalhar no mercado financeiro, consultoria Que bacana. e engenharia. Principalmente engenharia, porque a gente é ESC, né? No final das contas. Tá puxando peixinho pros seus lados. Exatamente. Mas tem uma gama, né? Bem grande de A oportunidades. gente quer ampliar para todos São Carlos, porque tem a Federal também, né? O UFSCar, que tem vários estudantes lá. Então, o importante é que todo mundo, consiga vir aqui fazer esse networking e vivenciar esse evento. E também, complementando, naquela parte ali de edições anteriores, a gente tentou colocar esse histórico que o Cauã descreveu, né? Então, a época do mercado, a época que teve essa transição, que teve outra extracurricular e também o retorno. Então, dá para perceber que teve uma evolução, assim, tanto em número de participantes quanto de empresas participantes. E esse ano é justamente o grande retorno, sabe? Que é para construir algo para o futuro. Por isso que é Construindo Futuros, o nosso lema. De 23 para 26. É isso aí. Exato, Um perfeito. salto. Sim. Boa. Gente, Manuel, Cauã, professora Sânia, olha, foi maravilhosa essa nossa conversa. Espero que vocês tenham curtido, tanto quanto Com a certeza, gente, porque a gente sim. aprende bastante. Eu acho que é aprendizado para todos, é uma troca, né, certeza. de informações interessantíssima. Para quem está assistindo, ainda fala, nossa, quanta coisa que eu não sabia. E é isso, é por isso que a gente está aqui, né, querendo ajudar você que está aí do outro lado. Então, muito obrigada, realmente, por participarem aqui dessa edição do Sabidão, por compartilharem com a gente as suas experiências, né, que são muitas, né, perspectivas, então nem se fala, né, sobre universidade, carreira, mercado de trabalho. Eu acho que ficou bem redondinho. Faltou alguma coisa? Pergunta aqui nos comentários, a gente manda para eles as perguntas e eles vão responder para vocês, certo? Vocês querem fazer uma despedida? Fiquem à vontade. Perfeito. Bom, obrigado pelo convite, principalmente. Sintam-se à vontade para participarem do evento. E voltem no vídeo e ouçam as dicas, principalmente a que o Emanuel deu, né? De anotar certinho algumas coisas para vocês entenderem um pouco sobre vocês e sobre como vocês pretendem aplicar os seus conhecimentos no futuro. Beleza. Perfeito. Eu gostaria de agradecer, assim, falar que a oportunidade de estar aqui é muito, muito bom, é muito gratificante também. E de falar que estarei presente lá na feira de mercado nos 2 dias, então eu estou à disposição para conversar com vocês também, para tirar dúvidas, para falar como foi a minha trajetória até aqui também, de criar esse networking com vocês. Então, venham, busquem, aprendam, evoluam, sejam a melhor versão que vocês puderem, até vocês conseguirem ser melhor ainda. Então, agradeço demais. Bom, ótimo. Professora? Bom, eu também gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade. Nós que agradecemos. E convidar mais uma vez, né, a todos os alunos, alunas, enfim, para participar da feira de mercado. É uma excelente iniciativa para colocar em prática muitos dos pontos que nós discutimos aqui. Também estarei presente em alguns momentos da feira, então também sinto-se à vontade para me abordar dessa perspectiva, né, como professora, mas também como alguém que já passou pelo mercado de trabalho em empresas, né, para a gente conversar. E é uma felicidade estar aqui com vocês e junto, né, com a ESC Júnior, aí como professora e orientadora da ESC Júnior, desenvolvendo essa excelente iniciativa. Podem colocar no currículo de vocês que vocês já participaram de um podcast. Todos, inclusive a professora, todos. E o horário, gente, mais ou menos da feira, todos já sabem, não? Começa às 10 horas da manhã e finaliza para 7, se não me engano, horas. 7 horas da noite. Tá. Isso nos 2 dias, dia 1 e 2 de setembro. Muito bom. E, Então, vou e vamos forçar. ter algumas palestras acontecendo no auditório. O Luiz Gastão, se eu não me engano. Vocês vão colocar tudo no Instagram? Tudo tá lá. Tudo Tudo, no Instagram, Beleza. no site, Sim. tudo vai estar lá. Deixa com a gente. As a gente vai empresas colocar. que já estão confirmadas também vão ser atualizadas lá. E que seja isso. É isso aí. 1º e 2 de setembro, aqui no Salão de Eventos do campus da USP São Carlos, lugar que vocês viram lá, que é o mesmo, não é? Foi daqui. Sim, sim. Olha, gente, hoje, mais do que conhecer uma feira, o que a gente fez? A gente conheceu um pouco do que acontece quando a universidade e mercado se encontram,
não é? Bacana, e talvez essa seja uma das coisas mais importantes para quem está começando a pensar no futuro. Descobrir que escolher uma profissão não significa ter todas as respostas prontas. Não tem, gente, isso não existe. A universidade pode abrir portas, apresentar pessoas, despertar novos interesses e mostrar caminhos que muitas vezes a gente nem imaginava que existiam. Isso acontece. E se você está no ensino médio, talvez ainda esteja tentando descobrir qual curso escolher, né? Nem é essa a tua opção no momento, né? Ou qual profissão que você vai seguir, ou até mesmo se já está preparado para tudo isso, né? São muitas perguntas que você tem na sua cabeça nesse momento. Tá tudo bem também, não tem problema não. Você não precisa ter o caminho ali inteiro planejado agora, como a gente conversou aqui, né? O importante é continuar fazendo perguntas, buscando conhecimento, conhecendo possibilidades e dando os primeiros passos, porque ficar parado não vai resolver. A gente já falou sobre isso, né? O futuro profissional não começa somente no dia que você entra na universidade. Não é isso não. Ele começa muito, muito antes, né? Quando você começa a imaginar onde quer chegar. Aí que tá. Esse que é o ponto, né? Você. E agora a gente quer saber de você, né? Que tá aí nos acompanhando. Quando você pensa no futuro profissional, o que mais te deixa curioso ou com vontade de descobrir? Por favor, essa é a nossa pergunta fixada, inclusive, aqui nesse vídeo, nos comentários, né? Tá na descrição. Conta pra gente, a gente quer saber. A gente vai adorar saber quais são os seus sonhos, suas dúvidas e os planos de quem está construindo ainda o próprio caminho. Pra gente é legal, pra gente até construir outros programas, de repente, aqui do Sabidão, né? E se você gostou desse episódio, por favor, já se inscreva no canal. Vocês se inscreveram, gente? Olha, tô fazendo chamada oral agora. Então, ativem as notificações, compartilhem este vídeo com aquele amigo que também está começando a pensar no futuro. Olha que mão na roda esse programa para ele, hein? Não se esqueça também de acompanhar a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no TikTok como @podcast. Sabidão, sempre compartilhando conteúdos preparados especialmente para você. Claro, se você não estivesse aí, o que a gente ia estar fazendo aqui? Nada, né? Então, o podcast Sabidão é uma produção do CETISC, Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos, que integra a STI, a Superintendência de Tecnologia da Informação da Universidade de São Paulo, e tem o apoio da Prefeitura do Campus USP São Carlos, do qual eu faço parte. Nosso muito obrigado. Também ao querido Júnior, né? Que hoje até nos alertou aqui. Boa, Júnior, que continua nos bastidores. Sempre, não aparece, cuidando de toda a parte técnica, para cada episódio, né, chegar até você com a qualidade que você merece. E também a gente agradece ao Hudson, do CETISC, que leva o Sabidão ainda mais longe, gente, pelas redes sociais, sempre compartilhando os melhores momentos dos episódios e produzindo também conteúdo sobre a USP, vestibulares, oportunidades e tantas outras informações importantes para quem sonha em ingressar na universidade. E eu aproveito para fazer mais um convite. Sou dessas. Se você quer ficar por dentro também das notícias, eventos, pesquisas e oportunidades da USP São Carlos, e acompanhe também o Informe USP São Carlos, é um outro videocast que a gente tem aqui. A gente está não só no YouTube, como também no Instagram, no Facebook, no TikTok, no X, no Threads. Tá no LinkedIn também, Júnior? Olha lá. E arroba USP São Carlos está em todas, viu, gente? Está em todas. Eu pensei que fosse do Sabidão. Do Sabidão, não está ainda? Não. Não está ainda. De repente, vai saber, né? A gente segue junto, sempre aproximando você da universidade, das pessoas que fazem a diferença e das possibilidades que podem transformar os sonhos de hoje nos caminhos de amanhã. Legal, né? Então, até o próximo episódio do Sabidão e eu conto com você.